Família Tricolor, sem essa de terra arrasada. Perdemos o clássico, 7ª rodada, mas cabeça para frente. Trabalho está sendo bem feito. Inclusive, eu quero até passar uma mensagem para vocês, né? Fazer um comentário sobre o que tem ocorrido no meu canal. Eu às vezes recebo algumas mensagens desqualificando o meu trabalho. Eu vejo nitidamente, né, que quando eles desqualificam o meu trabalho é porque não é nem maldade não. Ou até tá de boa. O trabalho tá aí para ser elogiado ou para ser criticado, faz parte do processo, ok? Mas a única coisa que eu entendo, parte disso, é que tem uma rapaziada que olha para outros canais. Outros canais falam, canal A fala é isso aqui, o canal B fala é isso aqui, o canal C fala a mesma coisa, o D a mesma coisa, e quando chega no meu canal, encontra uma visão diferente. Eu quero passar para vocês que o meu canal não é papagaio de pirata, irmão. Não é papagaio de pirata. Não estou aqui querendo dizer com isso que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Eu não tenho essa vaidade babaca. O que eu quero passar para vocês é meu conhecimento, minha experiência de bola e as formas de como as coisas são vistas. Eu não estou aqui para fazer um comentário raso de quem não tem conhecimento nenhum de bola, de quem pode ser um bom jornalista, um bom escritor, um bom qualquer coisa. Mas na hora de expor sua mensagem, seu conhecimento, de falar a verdade, fica preso a que alguém falou alguma coisa na frente porque ele não sabe o argumento correto para usar. Eu, modéstia à parte, repito com muita humildade, sem querer ser maior do que ninguém, sem querer menosprezar ninguém, eu tenho o meu conhecimento, que é meu, eu acho importante, e graças a Deus tem algumas pessoas que acham importante, inclusive já me cobravam o canal antes mesmo de eu ter o canal, justamente por isso, ok? E a minha personalidade, que eu não sou papagaio de pirata, eu venho aqui e falo sobre o desenho tático que eu vi no jogo. Você não espere eu chegar aqui no canal para falar sobre a derrota de ontem e de forma rasa ficar acusando o jogador que eu não gosto, cara. Olha, eu tenho bronca do jogador X, então a culpa é dele. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, ok? Eu vou fazer uma crítica construtiva, até porque, repito, não existe terra arrasada. Nós continuamos invicto no Maracanã, nós continuamos com excelente trabalho de início de ano e tivemos a 2ª derrota no ano. Então, tranquilidade. Até porque quem errou, na minha opinião, tem muito crédito. E só erra quem está lá dentro. Faz parte do processo. Ok? Eu não estou aqui para crucificar ninguém. Eu estou aqui para ter maturidade, entender o que aconteceu e tentar ajudar da melhor forma possível. Tá? Chamo isso de lealdade ao clube. Amor ao clube. Responsabilidade com o que eu amo, que é o Fluminense. Ok? E se você quiser conhecer minha análise, vem comigo, que eu vou passar tudo para você depois da vinheta. Diga lá, mano, véi! Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença de vocês. É sempre muito bom tê-los por aqui, família. Muito obrigado mesmo. E eu já os convido para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele comentário inteligente que só você sabe fazer. Valeu, família? Muito obrigado e vamos que vamos. Galera, eu já quero trazer para vocês, calma. Eu não vou aqui começar a ficar atacando o jogador. Que fulano jogou nada, que Beltrano jogou nada. Eu vou passar alguns pontos que eu acho que foram cruciais. Ok? Quem errou mais, quem errou menos. E por que errou? Já deixando claro que só erra quem faz parte do processo. Quem está dentro do campo trabalhando. Errou porque teve ou um dia ruim de trabalho ou momentos ruins no trabalho. Isso acontece com qualquer profissional de qualquer segmento. Principalmente porque o nosso ano está sendo bom. Está sendo bom, ok? Então, vamos ter tranquilidade,
que é pra gente não transformar uma derrota no inferno. É isso que nós não podemos transformar. Não é achar que está tudo errado e querer começar do zero. Então vamos ter discernimento e fazer a crítica pontual e construtiva. Ok? Eu prefiro desse jeito. Você também? Então vou até tomar um cafezinho. Então vamos lá, guerreiro. Olha só. Em primeiro lugar, Fluminense, primeiro tempo, foi maravilhoso. Então tu não pode falar mal de um trabalho desse. Primeiro tempo foi maravilhoso. Muito bom. Segundo tempo vinha sendo maravilhoso até a metade, quando teve a parada técnica. E o que rolou da parada técnica em diante que me chamou a atenção? Em primeiro lugar, vou deixar claro para vocês, eu sei que muitos vão ter essa opinião. Ah, que o René estava mal, que o Otávio entrou mal, que não sei quem foi mal. Reparem que os acusados de estarem mal são jogadores que a galera faz uma campanha. Eu já avisei sobre isso, que isso ia acontecer. Tem quem torce pro Otávio sair do time, tem quem quer Arana de titular de qualquer jeito. O René jogou muita bola ontem, cara. O René jogou muita bola ontem. Até a parada técnica do segundo tempo, o René estava muito bem. O que sacrificou o René ontem? O Savarino cansou. O Savarino vinha fazendo até um jogo razoável na parte defensiva. Fazia aquele estoque, mas estava muito, como é que eu vou dizer, pelada de final de semana. Ofensivamente, ele não estava tão bem. Ele não estava tão bem. Porra, Portela, tu quer dizer que o Savarino é ruim? Não. Negativo. Ele teve um dia que não estava 100%. Ok? Otávio, porra, Martinelli saiu. Não. O Otávio entrou bem, pô. O Otávio não teve culpa nenhuma no lance. Não teve culpa nenhuma. Ah, o James. A culpa foi do James que tomou a cabeçada nas costas no último lance do jogo. No terceiro gol, caraca. Também não creio por aí não, irmão. Também não creio por aí não. O lance do James, antes de chegar nesse gol, tem que olhar o lado direito da nossa defesa. Então, quem é que eu acho que foi o maior responsável pela nossa derrota ontem? Lembra quando eu falei no vídeo de ontem? Você ainda não viu? Vou deixar no final aqui, ok? Que é para vocês darem uma olhada. Ontem eu comentei que, não era spoiler não, só esse pedacinho só, é um mini spoiler, só esse pedacinho que eu quero comentar com vocês. Ontem eu comentei com vocês que eu ainda não sabia que o Freitas ia estar fora do jogo, que muitos falam que se o Freitas errar, a culpa é do Zubeldia. E eu deixei claro, se qualquer jogador errar, a culpa é do Zubeldia, pô. Porque o jogador só está em campo porque o Zubeldia botou. Mas eu não estou aqui para culpar o James, não. O James não teve culpa de nada. Eu vou culpar justamente o Zubeldia. Mas antes que se fale qualquer coisa, é uma crítica construtiva, ok? Zubeldia tem muito crédito, está fazendo um trabalho maravilhoso. Está fazendo um trabalho maravilhoso. E o que aconteceu ontem é até normal para um treinador na idade dele, porque ele é um treinador novo ainda. Agora, o que ele não pode deixar é de aprender com esse erro e de corrigir esse erro. Porque eu confio muito no trabalho do Zubeldia. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu já tinha mensagens reclamando: tu confia no Zubeldia lá? E confio, continuo confiando, ok? Mas isso não impede de eu fazer uma crítica construtiva. E vamos lá, vamos à crítica. Vou falar o porquê que nós sofremos a derrota. Pelo menos essa é a minha observação, tá? E vocês avaliam se eu estou sendo coerente ou não. Em primeiro lugar, lateral direita. Nós sabemos que Samuel Xavier vem jogando e não vem rendendo o futebol que ele sabe, que a gente está acostumado. E não foi mal ontem, ok? Não foi mal ontem. Porém, fisicamente eu sinto que ele está abaixo. Ele não está o Samuel do ano passado ainda. Tanto é que ele saiu cansado. Mas aí vem a questão que eu havia feito
também no vídeo de ontem. Eu não achei o Guga em condições de jogo. Pode ser um equívoco meu, um dia ruim do Guga, que contribuiu para a minha avaliação? Pode ser, cara. Pode ser. Mas eu achei que o Guga não tinha condição de jogo. Por que eu chego a essa opinião? Porque o cuiabano, cansado de já ter jogado os 90 minutos, levou vantagem sobre o Guga nas maiores oportunidades entre os dois. O cruzamento do cuiabano pro último gol foi coisa de cinema, irmão. Você repara que o James sobe reto. O James não se encolhe. E a bola faz a curva em cima do James. Não tinha como tirar. O mérito é todo do cuiabano. Agora, por que o cuiabano teve aquele espaço todo para cruzar? E não foi uma, duas, nem três? É aí que eu quero chegar. Ah, a culpa do Guga aqui do Guga do Fluminense. Não, irmão, não é isso. O Guga recentemente fez jogos maravilhosos. Só que tem dia que o cara não tá 100%. O cara tá vindo de uma virose. Todos já sabiam disso. A minha pergunta continua sendo: por que não acreditar e dar uma oportunidade pro Júlio Fidelis? Não é nem na intenção que ele assuma a titularidade, não. É para mostrar que ele é útil. E o que mais me intriga, o garoto tem potencial demais, irmão. O garoto joga muito, é confiável. Será que ninguém da comissão técnica permanente pode chegar assim e mostrar o vídeo? Não é nem falar, não. Mostrar o vídeo de Fluminense e Bahia do ano passado, em que jogou ele e o David Schultz. Porque eu vou até abrir um parênteses nisso aí, porque em uma entrevista recente para o jornal Olé, na Argentina, o Zubeldia deixou transpassar uma coisa que me chamou a atenção. Em algum momento da carreira do Zubeldia, ele utilizou jovens e esses jovens não corresponderam como ele esperava. Então parece que ele pegou um certo trauma de jovens. E Zubeldia, se essa avaliação tiver certo, tu tem que vencer esse trauma, cara. Tem que vencer esse trauma. Porque eu achei que era jogo para Júlio Fidelis. Ok? Simplesmente porque ele era o melhor fisicamente disponível para atuar. Na saída do Samuel Xavier, era para ter entrado o Júlio Fidelis. O cuiabano não teria facilidade para fazer os cruzamentos que ele teve. E não foi um, não foi dois, não foi três, repito, foram vários. Foram vários. Tá? O Zubeldia, na parada técnica, eu não lembro se foi na parada ou se foi mais à frente, ele fez substituições que eu questionei. Durante o jogo, eu estava vendo o jogo com a família, estava meu sobrinho, a namorada dele, eu questionei. Essa substituição não confere. Quando entrou o Ganso, eu achei que aquele momento não era o Ganso que tinha que entrar. E aí eu vou passar para vocês o porquê do título do meu vídeo. Quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. O Savarino já estava muito mal em campo. Ofensivamente, só aguentava, esperava a bola chegar no pé para jogar. Com a bola no pé ele até fazer alguma coisa, mas até a bola chegar até ele, era um jogador a menos da marcação que já estava sem pique para retornar. Qual era a minha opção ali? Por que eu falo que eu vou expor para vocês a minha personalidade sem medo? O que eu acho que o Zubeldia deveria fazer. Ele deveria tirar o Savarino e colocar o Soteldo. Mas Portela, a gente está ganhando o jogo. Poxa, em vez de prender, por que não botar o Serna? Essa foi a pergunta do meu sobrinho. Falei, porque o Serna ia voltar para marcar demais. Ia trazer o time do Vasco para cima. Se bota o Soteldo lá na ponta esquerda, vai ficar 2-3 com o Soteldo. Quando o Vasco pensar, tiver ímpeto para atacar, ele tem que lembrar que tem que botar 2-3 lá atrás, porque se botar 2 com baixinho, talvez não segure. No mano a mano nem pensar, que sabe que o baixinho vai levar. Então, sabe aquele papo de que a melhor defesa é o ataque? Você tira os jogadores do nosso campo de defesa. Eu acho que essa seria a melhor opção. Seria sair o Savarino
e botar o Soteldo lá. Mas para mim, de forma inexplicável, não sei se o Acosta pediu para sair, ele me tirou o Acosta, que estava bem, e botou o Ganso. Se ele tira o Savarino e bota o Ganso, tudo bem. Tudo bem. Porque tem um lance muito importante, família, que tem ocorrido. O Acosta tá jogando pra cacete e estão dividindo o mérito do Acosta com o Savarino. O Savarino não jogou essa bola toda no Fluminense. Na verdade, ele não fez grandes partidas pelo Fluminense. E a torcida do Fluminense tem uma idolatria pelo Savarino, pelo que ele fez no Botafogo. É grande jogador? É, cara. Pode arrebentar? Provavelmente vai arrebentar, vai crescer muito. Mas se começar a idolatrar agora, sem ele apresentar nada, para que ele vai querer apresentar? Se já estão dando moral em acesso, se ele ainda não apresentou nada demais. Eu acho que ele pode dar muito mais. Ele pode render muito e muito mais. Você concorda comigo? Então eu achei que o Zubeldia errou quando tirou a Costa. Salve se o Acosta pediu para sair. Eu não tenho essa informação. Tá? E depois, quando tirou o Savarino, eu ainda entraria com o Soteldo. Ele entrou com o Serra. O que acontece? Simplesmente, o Zubeldia abriu mão de jogar logo depois da parada técnica. Os últimos 20 minutos, ele já botou o time na retranca esperando acabar o jogo, cara. É muito tempo. O que o Zubeldia fez é para fazer faltando 4, 5 minutos, cara. E não faltando 20. Os últimos... Aí na coletiva ele vai dizer que o time... alguns jogadores não renderam no último... Claro que não renderam. René, Otávio, James... Porque os caras foram sufocados também, pô. Eles não tinham ninguém para se preocupar na frente. O homem de 50 milhões de dólares entrou para jogar de volante. Porra, eu não entendi isso. O Castilho ficava mais no nosso campo que no campo deles. O Castilho, em momento nenhum, prendeu o centroavante, prendeu o zagueiro lá no campo deles. E cada dia que passa, eu me assusto mais com os valores do Castilho. Me assusto mais. Então, eu deixo claro que eu não culpo jogador nenhum. Ok? E nem culpo o treinador. Mas eu deixo claro que, para mim, houve uma infelicidade do Zubeldia nessa situação. E deixo bem claro, família, eu não estou aqui fazendo críticas, falando que o Zubeldia é isso, o Zubeldia é aquilo. Não. A crítica é construtiva. Nós temos que ter maturidade para entender, assimilar e aprender com a derrota. É 7ª rodada. Os 3 pontos que perdemos hoje, a gente pode ganhar fora amanhã. Faz parte do processo. Então, não tem terra arrasada. Não tem desespero. Eu não estou aqui fazendo terrorismo com a minha rapaziada. Eu sei que tem muita gente que vai fazer cara feia. Não, que o jogador X é isso. Tem que sair do Fluminense. Tem uma porcaria. Não. Isso pra mim é babaquice. É quem não tem equilíbrio e que está perseguindo alguém, galera. Eu não vou fazer isso. Nosso potencial é grande demais. O que falta é o Zubeldia corrigir o posicionamento, corrigir o time de mudança, entendeu? Essa é a situação. E uma última notícia que eu pesquei ontem, né, durante a coletiva, o Santi Moreno está prestes a voltar para a Liga Americana de Futebol, ok? Tem uma proposta rolando e por isso, uma negociação rolando, né? E por isso ele não foi nem relacionado para o jogo de ontem, tá? Agora eu deixo bem claro, essa é a minha opinião. Não estou aqui fazendo crítica destrutiva de ninguém, não estou aqui ofendendo o jogador e nem querendo que o jogador saia do clube. Até porque a janela está fechada. Então não tem por que fazer esse tipo de palhaçada. Que eu vejo alguns canais fazer isso, algumas emissoras fazerem isso, até quando a janela está fechada não pode contratar ninguém. Eu não vi falha grotesca de jogador.
Eu vi uma infelicidade de estratégia do Zubeldia. Na verdade, o melhor jogador do Vasco foi a nossa estratégia. Depois da metade do segundo tempo, nós chamamos o Vasco para frente e paramos de jogar, paramos de atacar. Paramos de jogar. Então a mesma crítica que eu faço ao Guga pode ser também por estar sobrecarregado. Porque toda hora vinha porrada de gente, levava o Guga para dentro e deixava o Cuiabano livre. Ok? Mas eu vejo dessa forma. Se eu estou certo, se eu estou errado, cada um de vocês vai emitir a opinião de vocês. Ok? Mas sem terrorismo. E lamento aqueles que queriam que eu virasse um papagaio de pirata e ficasse repetindo o que os outros falaram, para ficar aumentando a... Ah, tá vendo? Tá vendo? Não, aqui eu não sou desses. Minha personalidade aqui é muito forte para eu poder ir pela cabeça dos outros. Estou muito velho para virar piolho. Aqui são as minhas opiniões. E, para terminar, eu faço uma pergunta que não quer calar. Essa perseguição que tanto faz com os jogadores, agora vou deixar só um exemplo para vocês. A culpa foi do Freitas também? Porque se o Freitas estivesse em campo, em qualquer lugar do gramado, podia estar marcando qualquer adversário e o gol estará do outro lado, não tenho dúvida. A culpa seria do Freitas. E aí, a culpa foi do Freitas também? Família, obrigado pelo carinho da atenção. Forte abraço e nunca se esqueça. Tamo junto, Flusão. A lealdade tricolor, ela é infinita. Até a próxima, mais gente se vê por aí.